Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aguardando a convidada para podermos dar início. Hoje, como vocês sabem, é o último dia da live sobre o mês especial Pedro Almodóvar. Vejo que já algumas pessoas estão entrando. Adriana, Helena, Gisele, muito obrigado. Félix, olá amigo, obrigado. Olá professora, podemos começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esta live do portal acessa.com. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Bitarello, colunista cinematográfico do portal. A live de hoje é a última live do mês novembro especial Pedro Almodóvar. Para conversar comigo, eu convidei a minha professora e também psicóloga clínica, Andréia Stener. Eu vou convidá-la para iniciarmos. Vamos lá, Andréia. Cadê? Achei. Vamos a internet ajudar. Vamos torcer para esse dia de chuva não nos atrapalhar. Andréia. Uma boa noite a todos. Carla, Matheus, Gui. E aí? Olá. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ver se tá dando certo. Tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Que eu botei um fonezinho. O fone ajuda. Pessoal, para quem não conhece, a Andréia é um dos sorrisos mais bonitos da psicologia de Juiz de Fora. É uma delícia olhar para ela quando ela abre esse sorrisão, a coisa mais linda de todas. Tenho muita gratidão por essa professora que, além de ter me dado 2 matérias, né, lá no curso, a introdução à psicanálise e também organização de políticas de saúde, né, professora? Você me recebeu super bem no grupo de estudos de feminino e quando a gente pôde ter um contato um pouco mais próximo, e eu também tive um contato mais próximo com a psicanálise, e pouco a pouco estou me apaixonando cada vez mais por essa ciência que Freud nos trouxe. E gostaria que você se apresentasse, trouxesse para o nosso público, para quem está aqui, que não te conhece, um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito pelo Vitor, porque eu sou muito apaixonada pelo Almodóvar, então, para mim, é uma delícia estar aqui, e também sou cinéfilo. Eu tenho uma outra graduação, já me apresentando, eu fiz comunicação social, eu sou jornalista, e a gente faz cinema, né? A gente tem uma disciplina de cinema na faculdade, e lá, à época, eu fiz um trabalho sobre o Fellini, que foi o meu predileto. Mas eu gosto muito da novela vaga, enfim, eu gosto de cinema. Embora, obviamente, não tenha o domínio que você tem, mas... Até parece. Não tenho, mas enfim. E aí eu sou graduada em comunicação pela Ai, gente, o que aconteceu? Eu caí. Gente, o que aconteceu, gente? Ai, meu Deus. Professora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Você tá me ouvindo, tá me vendo? Não, você tá me ouvindo, né? Que alívio, que susto. Falei, não é possível. Desculpa, tá? Desculpa. Não, imagina. Então, então, como eu falei, depois eu fui fazer algumas especializações, né? E guiada sempre por um desejo, por uma, enfim,
fazer especialização em saúde mental e em psicanálise e depois caminhei no mestrado e no doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ, né, lá no Rio de Janeiro, e trabalhando na área de saúde, né, que é a minha atuação, como psicóloga clínica, desde a formação até hoje. E como docente, comecei em 2008, na pós-graduação, e estou até hoje, né, na graduação, atuando como docente. De algumas disciplinas aí você citou, né, psicanálise, políticas públicas, enfim. Né? Ô Andréia, quando eu tive essa ideia, né, quando eu bolei esse projeto, porque eu sou colunista já tem uns anos, aqui do portal acessa.com, e só que eu escrevo, né? E as lives, eu acho que essa ideia de fazer lives, ela ficou muito forte com a pandemia, com a quarentena, e Sim. E aí veio essa ideia, né? Então comecei a fazer as lives lá no início de setembro. Também fiz um projeto à parte de lives com os candidatos à prefeitura aqui de Juiz de Fora. E tive essa ideia do projeto específico Pedro Almodóvar, e seu nome foi o primeiro que me veio à cabeça. E eu fiquei muito feliz que você aceitou, porque eu lembro de você comentar em sala que gostava, né? Porque, assim, o Almodóvar, ele é muito analisável, eu acho, né? A obra dele. E eu lembro que eu te perguntei, eu imaginei que você fosse falar um filme que você tinha citado no dia que você comentou. E aí você falou, eu gosto muito do Tudo Sobre Minha Mãe. E aí eu falei assim, gente, que bom, porque eu particularmente gosto mais do Tudo Sobre Minha Mãe do que do filme que você tinha comentado. É um gosto pessoal. E aí eu gostaria de te perguntar duas coisas, assim, o que no Almodóvar te agrada, né? Especificamente falando né, de certa forma comparando com outros autores, com outros diretores e roteiristas, porque ele faz as duas coisas. E o que em Tudo Sobre Minha Mãe especificamente te agrada, né? Já que você teve essa oportunidade de escolher uma obra. Que me agrada. Então, a história da Almodóvar tem a ver com uma história bem familiar, né? Eu comecei a me apaixonar pelo Almodóvar com meu pai. Meu pai assistia e gostava muito, a época dos DVDs, né? De ir à locadora. E, e aí meu pai, na verdade, que me trouxe, que me apresentou a Almodóvar. Então, era alguma coisa que veio dele. E eu comecei a gostar e achar a estética, a forma como ele trazia os símbolos, as cores, né? A ideia de falar do universo feminino. E isso meio que veio ao encontro do que eu tinha problematizado na minha tese de doutorado, né? Que eu falei especificamente de mulheres na tese, e um pouco assim do meu interesse depois na pesquisa a partir da clínica. Curiosamente, eu comecei a perceber que a clínica privada e a clínica pública é uma clínica basicamente de mulheres, né? Feita, a maioria da procura clínica é feita por mulheres. E eu comecei a estudar isso. Na minha tese, inclusive, eu falo de uma diferença entre o tratamento, a direção de tratamento dos homens, né, e a direção de tratamento das mulheres. Então, assim, são clínicas distintas, vamos dizer assim. Embora a gente saiba, né, que não existe a priori homens e mulheres. Quando eu estou falando disso, eu não estou falando do corpo biológico, mas de posição, tá? E eu entendi, assim, e o Almodóvar, então ele traz isso, né? Ele traz esse convite, esse desafio de pensar, inclusive, fora desse enquadre, né? Heteronormativo, desse enquadre, né? Dos padrões. Ele faz uma provocação
né, a se pensar fora disso. Então, isso é muito, muito, muito instigante e isso, sei lá, me toca de alguma maneira, até porque é uma das coisas que eu não só estudo, mas também é uma das coisas que a gente trabalha do ponto de vista de garantia de direitos, de toda essa discussão que a gente tem tido atualmente em torno da partilha sexual, né, da posição sexuada, da possibilidade do sujeito poder se dizer cisgênero ou transgênero, enfim, toda essa liberdade e essa importante luta pelos direitos dessas pessoas, enfim. E a gente estava falando de eleição, né? Curiosamente, a gente teve aí muitas mulheres, né? Muitas pessoas trans que conseguiram chegar à Câmara, né, ao Legislativo. Isso é muito importante do ponto de vista de representatividade e também do ponto de vista do que acontece em relação às pessoas trans. Né? E o Almodóvar traz isso, né, principalmente no filme Tudo Sobre Minha Mãe. Quando a gente começou essa conversa, você também tinha falado, não sei se você se lembra, você falou da pele que habita. Que foi o que você comentou na aula. Pois é, mas engraçado que hoje, assim, embora eu tenha escrito muito, estudado muito sobre psicose, que tem alguma coisa ali, né, que fala disso, eu falei, isso não é o tema, assim, desse momento, não é o tema que eu agora estou particularmente estudando, mas entendi que o estudo sobre minha mãe, ele é super atual, né, porque ele vai falar ali das posições, das possibilidades que o sujeito tem de se arranjar, né, ou de comparecer com as suas subjetividades. Então, é isso. Porque o que acontece, né, o Andréia? Eu achei muito legal assim, como que esse mês se arranjou. Por quê? Porque eu escolhi para falar. Eu sou um fã do Pedro Almodóvar, ele é realmente disparado, não somente diretor, como também roteirista. É uma junção, né? Ele o Pedro Almodóvar, parece que cada filme dele parece que ele tá me lendo, assim, sabe? É impressionante como que parece que assim, nossa, gente, como que alguém pode ser tão fantástico, sabe? Tão incrível. Então, assim, eu sempre fico muito emocionado, gosto de todos os filmes dele, todos, sem exceção. Mas talvez o que menos me tocou foi o A Pele que Habita. É engraçado isso, porque eu vejo pessoas dizerem que foi o preferido delas. Então eu respeito, mas não foi o meu. Mas eu falei, bom, como eu vou convidar a Andréia, pode ser que ela queira falar dele. E me surpreendeu você falar tudo sobre minha mãe, que eu particularmente acho um dos que eu mais gosto. Entendeu? Mas eu optei por iniciar falando do Dor e Glória, que foi um filme que me tocou muito e ele tem muito a ver com a minha vida pessoal mesmo, com a minha história. Então eu falei, vou começar com Dor e Glória e aí vamos ver o que os convidados vão optar por falar. E aí você decidiu falar sobre o Dor e Glória, o Marcelo escolheu Má Educação e o Fred... Não, eu escolhi Tudo Sobre Minha Mãe. Não, Tudo Sobre Minha Mãe e ó a falha. O Marcelo Má Educação e o Fred foi o Volver. E o interessante dessas Má quatro obras... Educação é muito bom também. Má Educação é deslumbrante, né? E dos quatro, é porque o Almodóvar tem divas, né? Ele é assim... eu não sei se isso é uma característica do homem homossexual, principalmente do homem homossexual do meio artístico, é esse gosto pelas grandes estrelas. Ele lançou e tem grandes estrelas. Então ele trabalhou muito com a Carmen Maura, com a Marisa Paredes, com a Cecília Roth, com a Penélope Cruz, com é uma alta diferente, tem um rosto diferente, assim, nariz diferente. Não vou lembrar o nome dela agora, mas você deve saber quem é. O cabelo preto, né?
do cabelo preto, bem clarinha. Kika, né? Kika. Eu acho que ela tá no Kika. Acho que ela tá no Kika, sim. E, e esses 4 filmes têm 2 temáticas muito presentes. Que é... Eu não sei nem se no Tudo Sobre Minha Mãe eu posso dizer isso, mas então eu vou dizer de uma outra forma. No Tudo Sobre Minha Mãe tá, digamos, a temática LGBTQIA+. No Má Educação, também. E no Dor e Glória, também. Né? E a temática da maternidade está muito presente e forte no Dor e Glória, no Volver e no Tudo Sobre Minha Mãe. Então, eu queria te perguntar primeiro, enquanto amante de Almodóvar, enquanto cinéfila e enquanto psicanalista, afinal de contas, qual é a da mãe? Qual é essa história? Qual é dessa entidade, né? Que pelo menos eu tenho a fantasia de que culturalmente tem uma importância nas nossas vidas tão imensa, né? A mãe. Então, esse filme ele traz 2 questões ali, 2 figuras, né? Aparecem, 2 posições, a posição da mãe e a posição da mulher, né? Eu acho que o tempo todo elas estão se dividindo e ao mesmo tempo se misturando, vamos dizer assim, né? A mãe é uma figura central porque ela representa para a psicanálise um dos lugares ou um dos nomes do outro. Seria aquele que nos origina. Então, a mãe é a origem, né? A mãe é o início de tudo. Então, ela é uma figura de representação simbólica fundamental. Só que no filme é interessante porque ele mostra essa maternidade com todos os percalços ou as dimensões que ela porta, né? Não é uma maternidade idealizada, não é uma maternidade regrada pela lei, uma maternidade que muitas das vezes a gente às vezes coloca nessa figura que vem da religião, né, como a Maria, a mãe, né? As mulheres, as maternidades ali são maternidades muito, vamos dizer assim, reais. São mulheres atravessadas por questões e erros. Então, são mães que erram. Então, você vê isso desde da protagonista, Manuela, né? Desde Manuela até a freira, né? A Rosa, que é a Penélope Cruz. Né? Então, essa maternidade, e aí eu acho que é assim, por que esse filme, ou por que Almodóvar nos convoca? Porque ele traz, porque ele causa essa identificação, porque ele mostra, ele revela aquilo que é velado. Né? Então, a gente tem uma figura que é originária, da qual a gente vem de uma mãe, isso ainda se coloca nesse momento da sociedade, pode ser que daqui a uns 30, 40 anos sejamos gerados de outra maneira, mas somos gerados a partir de uma mãe ou de alguém que exerce essa função, pensando nessa geração não só do ponto de vista de parir um filho, mas de você gerar um filho simbolicamente. Né? Então, isso é estruturante. Não se passa por um processo analítico sem falar da sua mãe, por exemplo. E falar é falar esses conflitos, né? Falar ou revelar isso que não é dito. E, então, para a psicanálise, essa figura que a gente vai chamar de uma função é um dos nomes desse grande outro que nos inaugura no mundo. Então, se a gente tem um nome próprio, se a gente tem qualidades ou defeitos, apelidos, características, elas são herdadas no primeiro momento
por alguém que nos antecede. E esse alguém que nos marca, né, que nos alimenta, da qual a gente depende essencialmente. O ser humano, né, o bebê humano, ele não sobrevive sem que um adulto cuide dele, que exerça essa função, né, de acolher, de alimentar, de proteger. Não sei se você responde. O André, eu acho que eu cometi uma pequena gafe no início. Acho que até um pouco que eu fiquei um pouco nervoso porque eu parei de te ver uma hora, aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas isso é plenamente corrigível e é até legal porque dá para encaixar, eu acho, nessa próxima coisa que eu quero ver com você. Porque eu não expliquei para quem não conhece o filme o que é o filme. Né? Então, assim, você já assistiu, eu já assisti, mas assim, quem for entrando que nunca assistiu, eu acho que é legal que eu dê uma pequena introdução, né? Porque, pessoal, o que acontece? Pedro Almodóvar começou lá nos anos 70, fazendo, né? Ele foi ator, ele foi cantor, e ele fez muitos curtas-metragens, trabalhos que não eram trabalhos ligados a um tipo de teatro desses que a gente chama naturalista, realista, né? Pedro Almodóvar tinha um tipo de trabalho próprio. Aí ele vai fazer um primeiro trabalho de longa-metragem com uma atriz chamada Carmen Maura. Ela não está presente em Tudo Sobre Minha Mãe. Desses 4 filmes que eu comentei, ela só vai estar em Volver. Ela foi uma das maiores musas da história do Pedro Almodóvar. Não que ela não seja ainda, mas ela não esteve, por exemplo, no último, que foi o Dor e Glória. E aí ela está no primeiro grande filme comercial dele, que é o Pepi, Ceci, Bom e Outras Ticas de Montão. E aí ele começa a fazer um monte de filmes e começa... quem que é esse cara, afinal de contas? Ele começa a chamar atenção. Porque são filmes de uma estética, como a própria professora Andréa falou. Uma estética muito própria, ele tem uma cor, né? A cor está muito presente no filme do Pedro Almodóvar. Principalmente o vermelho. Principalmente o vermelho. O vermelho é a cor do Almodóvar. E ele gosta muito de salpicar de azul. Mas o vermelho, assim, é muito presente. No Tudo Sobre Minha Mãe, ele tá assim... tá ali mesmo, no Volver também. E ele caminha fazendo suas obras até que, no ano de 1999, ele chega com essa explosão de cinema chamado Tudo Sobre Minha Mãe. O filme faz uma homenagem ao cinema, que é uma coisa que ele adora, fazendo uma homenagem a 2 grandes filmes da história, que é Um Bonde Chamado Desejo e A Malvada. A Malvada, com a Betty. A Malvada, se você pegar o nome dele em inglês, é tudo sobre Eve. Isso é uma das primeiras coisas que é falada no filme, né? O filho da Manuela fala, esse nome tá errado. E assim, porque essa é as histórias. O Almodóvar, o que ele faz? Ele cruza as histórias de Um Bonde Chamado Desejo com A Malvada e faz o Tudo Sobre Minha Mãe. No Tudo Sobre Minha Mãe é a história de quê? De mulheres que são atrizes. Dessas mulheres que são atrizes, 2 são transexuais. Uma é transexual na vida real, que é a atriz Antônia San Juan. Ela faz a Agrado. E uma é um homem mesmo que se travestiu para fazer o filme, que é a Lola, que é o pai, digamos assim, que é o pai mesmo, né? Do Estevão, que é o filho da Manuela. Ele morre no início do filme em um acidente, e é aí que vai gerar o quê? O desenrolar da história, porque ela vai atrás desse pai para contar que o filho faleceu. E semelhante ao filme Um Bonde Chamado Desejo, quando ele é um bebê, ela cria ele sozinha. Então, é esse o desenrolar da história. E aí ela conhece uma atriz que vai ser semelhante ao filme A Malvada, né? Que é essa atriz, quem que é? Marisa Paredes. Ela vai ser assemelhada
a verdadeira malvada do filme, eu não vou conseguir explicar, porque é complexo, mas o Almodóvar consegue fazer, porque ele é um gênio. É isso, tá, gente? Então tá, agora vamos voltar para a live, tá, André? Tá. Eu queria dar uma explicadinha no filme, mais ou menos. Bem, gente, assistam, é incrível. Tudo sobre Minha Mãe, foi a consagração final do Almodóvar quando ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. Verdade. E aí ninguém teria mais dúvida de que ele seria o cara. Andréia, sobre a questão das participações, né, LGBTQIA+, bem como femininas no filme, como que você viu o tratamento que o Almodóvar deu nesse filme para as mulheres e para essas personagens? Você acha como que foi isso? Assim, ele conseguiu mostrar que são personagens femininos ou ele diferenciou essas personagens? Não sei se eu consegui me fazer entender. Porque, assim, a personagem da Agrado e da Lola são prostitutas, né? Mas, ao mesmo tempo, a Agrado, que participa mais, porque a Lola só aparece no final, ela dá a entender que é o que ela fazia para ganhar a vida. Que é o que ela tinha, era a possibilidade que ela tinha. E aí é perguntado a ela, por que você não extrai o pênis? Aí ela fala, eu não extraio o pênis porque é isso que os homens querem. Né? Eles querem o quê? Eles querem meus seios, minha bunda e meu pênis. Então, como que você vê isso? Você acha que o Almodóvar tratou bem? Ele tornou caricato? Como que você vê essa situação do tratamento do feminino que o Almodóvar fez nesse filme? Tanto das mulheres quanto das transexuais. Vamos lá. Você tentou assim, dar uma resumida no filme, e o filme realmente ele é tão polissêmico, ele é tão cheio de sentido, né? Que a cena inicial tá tudo ali naquela cena inicial, né? Na ida do Esteban com a Manuela, que é um pedido dele, assistir a peça onde tem como é que ela chama? Uma. Que é casada com uma mulher, não é isso? Casada com uma mulher, exatamente. Mais nova. E se a gente fosse... eu vou responder o que você está falando, mas eu queria antes colocar... Ficar à vontade. Eu queria colocar uma coisa também que eu pensei, que o brilhantismo dele não é só do ponto de vista cênico, de roteiro, de linguagem, de metáfora. É que ele consegue, você começou pela mãe, a gente ficou na mãe, mas ele consegue traduzir com muita, com um brilhantismo muito grande, é o que o Freud chama dos romances familiares. Não vejo, mas falo de um lugar que, né, sou cisgênero, sou hétero, não sei, mas vou falar do lugar possível, que é o meu lugar, enquanto também, né, alguém que trabalha, interpreta pela teoria da psicanálise. Mas ele tem uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma coragem de trazer esses romances familiares com esses personagens que, num certo sentido, poderiam ter sido caricaturados, mas não são. Não são por quê? Porque eles quando o Freud fala dos romances familiares, ele está falando, né, vamos pensar o Freud da era vitoriana, da família monoparental, né, aquela família ali. O Almodóvar consegue falar, olha, existem outras configurações familiares e outras formas e outros dramas, né, que acontecem, que está lá no bonde chamado Desejo, está na Manuela, porque Manuela, e aí, assim, eu não sei como é que eu vou explicar isso, Manuela é uma mulher que se casa com um homem que depois resolve se tornar uma mulher, e ela descobre que está grávida, e aí, assim, ela consegue amar esse homem, mas não consegue colocar ele no lugar de pai.
Olha só como que isso é romance familiar, né? E aí ela foge dele. Então a Lola nunca vai saber que é pai do primeiro Estevão, né? Do Estevão. Então há aí já uma trama de um romance familiar, né? De alguma coisa que essa mulher e isso aparece na clínica, né? Tem mulheres que conseguem se endereçar aos homens, mas não conseguem se endereçar a eles nessa função paterna. Porque ser mãe e ser pai é alguma coisa que ninguém nasce mãe e nasce pai, né? Você torna-se mãe, você torna-se pai. E alguns não se tornam, né? E aí isso é confuso, porque tem mulher que vira só mãe e não consegue ser mulher. Então esse drama todo, toda essa problemática está ali colocada com personagens que não estão dentro do padrão heteronormativo e que possuem os seus conflitos, né? Então você vê, aí a gente vê, se a gente for pensar numa linha do tempo, a gente tem a Manuela e a gente tem Rosa. São essas duas figuras femininas, né? Uma santa, e aí ele usa essa estética da freira, eu acho que é para falar dessa mulher santa, esse tipo de mulher. Isso é muito psicanalítico, porque não existe a mulher, existem tipos de mulheres, né? Variações de mulheres. Então, Eu te amo, Andréia! Você é vida! Obrigada também. Mas vamos lá. Então vem a Rosa, e olha o que acontece. A Rosa traz duas questões numa só, né? Primeiro, uma mulher que é santa, mas que tem o desejo. Porque o que gera, o que faz a família acontecer não é o arranjo capitalista, patriarcal, normativo. Não é isso só. Isso até faz, isso até engenda, mas não sustenta, né? E aí, o que o Almodóvar faz? Ele implode isso, porque ele vai falar assim, ó, há um desejo... Ei, Gabriela! Há um desejo... Gabi. Há um desejo aí, que é o desejo que está lá no convite do filme, e esse desejo, que a gente vai falar da pulsão, né? Ele é o que gera o laço, e é o que gera a maternidade, é o que gera a agrado virar mulher, que é uma questão também que a gente precisa falar disso, né? Então, a Rosa, quando ela engravida da Lola, né, do personagem, ela tá falando assim, olha, embora eu seja santa, o meu desejo apontou para outro lugar. O meu desejo apontou para outro lugar e ele traz na mesma situação, né, a questão do HIV, né, que ainda era, na década de 90, alguma coisa, embora já com tratamento com coquetéis, mas ainda era um ponto importante para pensar as relações, enfim, o tabu do sexo, e ele traz essa gravidez para poder falar aí, do desejo, né, de Rosa, para dizer que por mais que a gente tente enquadrar, que a gente tente limitar, que a gente tente regrar, alguma coisa escapa. E essas mulheres, portanto, elas não são identificadas pelo tipo de relações que elas têm, ou se elas são cis, ou se elas são trans. São mulheres. São mulheres. Então, eu não vejo embora a gente possa pensar que a Lola também podia ser trans e não um homem, e aí eu não sei por que ele colocou um homem se fazendo de mulher, se não foi também uma provocação, né? Inclusive, você falar que a Grado era trans, eu já li que ela era uma mulher mesmo, não era trans, então eu não sei se ela é trans. A atriz, você assistiu um filme, Poço, ou Poço,
Acho que é o Sim, oposto. oposto. Ela está no oposto. Eu até escrevi a crítica dele na época. Eu Eu acho que fiz ela é uma uma live atriz sobre o trans. poço. Você fez? Fiz, Ah, fiz, mas a não gente vi. discutiu outros aspectos. Não foi essa relação. A gente discutiu. Não, assim, quando eu fiz a crítica, eu não falei disso também. Porque o meu foco foi um foco mais religioso mesmo, entendeu? Que foi o que eu enxerguei no filme. Mas, enfim, só um parênteses, né? Mas eu acho que é assim, não sei, posso estar equivocado, mas eu acho que ela é assim, uma atriz transexual. É, você citou alguma coisa que você achava que seria interessante falar sobre o personagem dela? O que você acha que seria? Então, posso já falar? Claro, com certeza. Então, como eu te falei, o brilhantismo da Almodóvar é poder falar desse universo das relações familiares. Eu acho que as relações ali são familiares, são romances familiares, né? Que esses personagens vão contando as suas rejeições, as suas escolhas, as suas frustrações. E ah, é muito curioso como ele vai retratar o que cada mulher faz com o seu feminino. Eu acho que o Almodóvar, ele consegue, de alguma maneira, e é curioso porque ele estaria na posição masculina, mesmo tendo uma orientação sexual homossexual, ele consegue captar esse universo que Freud não conseguiu, porque Freud, ele ficou assim, o que era uma mulher? Ele não conseguiu responder, né? Lacan foi tentar responder a essa questão, e eu acho que Lacan, nesse sentido, ele desconstrói muita coisa quando ele vai falar, né, do tema da sexuação. Ele vai dizer, né, que não existe mesmo, o sexo biológico não é a anatomia, não é o destino, e ele vai falar da posição. O Almodóvar, ele consegue captar essa alma feminina. O feminino está em tudo ali, né? Eu acho que está inclusive nos homens, né? Como ele retrata os homens. E o que tem de mais precioso, sem dúvida, né? Tem vamos pensar, vou primeiro voltar no romance familiar, depois eu falo da Grada. No romance familiar tem essa coisa de você tentar refazer ou refazer a história, você ter essa coisa geracional, porque o que acontece? Por que o nome do filme Tudo Sobre Minha Mãe? Né? Porque quando a Manuela nega o acesso, ela nega o acesso ao pai, né? Não há pai para o Esteban. A Rosa, quando morre e entrega para ela o seu filho com o mesmo, né, que acaba tendo o mesmo nome, ela diz para a Manuela que ela conte tudo sobre a mãe. Conte tudo sobre mim, né? Diga tudo sobre mim. Então, tudo sobre minha mãe. Alguma coisa ali que tem a ver com esse desejo ou com essa repetição da gente tentar, nas nossas histórias, repetir para fazer diferente, repetir para reviver, repetir para elaborar. Né? Isso é bem da neurose, é bem das neuroses familiares, as repetições e as tentativas de mudança, vamos dizer assim. E, então, isso eu acho que permeia um pouco essa trama. E a Grado, ela representa exatamente o que é ser uma mulher. Por quê? Né? Porque ela vai dizer, e ela vai dizer com muita beleza, então é que esse trecho do filme é muito repetido, esse monólogo que ela faz quando tem um problema na apresentação, e ela pega o microfone e ela começa a falar dela mesma, né? Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque ali, quando ela está falando dela,
ela está falando exatamente de um lugar de mulher que ela construiu. Porque o feminino, ele é construído. Então, assim, a Almodóvar conseguiu dizer isso. Né? Não se é mulher, se torna mulher. E ela conta o processo dela, dando lugar para esse corpo. E Né? também Esse do corpo quanto que foi foi doloroso, construído. né? Sim, sim. Isso Sim. ela reforça como foi doloroso essa construção, dolorosa Sim. essa construção. Mas a palavra mais linda que ela usa para dizer disso é o significante, vamos dizer assim, me sou muito autêntica. Então, essa ideia da autenticidade, ela não está ligada em nenhuma maneira àquilo que você tem do seu corpo biológico, mas é como você se reconhece, é como você se nomeia. E aí ela vai falando de tudo que ela colocou naquele corpo para fazer, né, para construir simbolicamente esse lugar de mulher. Claro que esse nome agrada também, né? Esse lugar que ela fica é uma certa posição objetalizada, se a gente for pensar, né? Porque, enfim, aí é a questão dela, o sintoma dela, né? Ser objeto do homem, agradar o homem, né? Esse é o impasse que o feminino dela traz para ela. E que tem a ver, obviamente, com uma realidade que ele retrata bem, que é a realidade das pessoas trans, que é a questão, né, da prostituição. Isso é uma realidade. Então, embora ele não problematize isso do ponto de vista político, mas ele problematiza isso do ponto de vista relacional, subjetivo, e ele, inclusive, tem, né? Acho que quando a Manuela encontra a Grada, ela estava machucada porque ela tinha Ela apanhado. estava sendo espancada. Provavelmente para ser roubada, eu acho. E é interessante, até porque nesse momento, quando a Manuela salva, ela dá amparo para o rapaz. Ela protege ele, tipo assim, nossa, ela tá maluca, que não sei o que. Olha, vai até a fulana e fala que quem te mandou foi a Agrado. Né, assim, isso diz alguma coisa sobre ela, o que ela é, como ela se comporta. Pelo menos eu penso assim. Ô Andréia, é muito difícil, né, a gente querendo uma live esgotar o que quer que seja, até mesmo sobre outros temas. Principalmente sobre a Moldova, sobre um filme desse, complexo, denso, né, bom. E com relação à relação da arte com a psicologia. A gente sabe das possibilidades que a arte traz para nós, pessoas, de extravasarmos emoções, sentimentos. Como que você vê a relação do Pedro Almodóvar com a arte? Porque o que acontece? Eu acho que os filmes do Pedro Almodóvar, eles são muito intensos. Eu comparo até com um diretor dinamarquês que chama Lars von Trier. Sim. Que eu acho assim, que eu fico pensando, nossa, esse homem deve ser muito angustiado, sabe? Porque os filmes dele são são sofridos, doloridos, né? São temáticas muito fortes. Também o nosso querido Nelson Rodrigues, né? E não era cinema, era literatura. Enfim, como é que você vê isso, já que, né, a gente tem essa coisa da arte e da psicologia? A arte enquanto solução, enquanto meio. Então, a arte para a psicanálise, ela tem um caráter sublimatório, né? Então, ela é uma forma de você dar destino aí para essa energia, ou o que a gente chama de pulsão. Tanto é que eu falei, né? Como que o filme ele retrata esses descaminhos da pulsão e como que a gente precisa reconhecer isso que muitas das vezes a gente quer negar. Então, a arte tem esse valor
ela tem um valor de dar um destino para a pulsão, de sublimar, e por isso ela tem um valor civilizatório, né? A arte, ela é uma forma da gente dar destino, compartilhar, dialogar, expressar aquilo que a gente não consegue dizer de outra forma, sem com isso que a gente apele para outras formas, né, que são formas mais bárbaras, às vezes, de comunicar a nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa agressividade, o nosso amor, a nossa intensidade. Então, para a psicanálise, a arte inclusive o Freud fala disso, ele fala aquilo que a gente não consegue interpretar, a gente pede ajuda aos poetas. Né? É como se os poetas, os escritores, né, os roteiristas, eles pudessem acessar aquilo que a gente não consegue, às vezes, acessar pela via do homem comum. Então, a gente fala de uma certa proximidade com o real, né? Com aquilo que não tem nome. Então, quando você pega uma letra do Chico Buarque, por exemplo, né? Você pega um livro da Clarice Lispector, ou qualquer outra expressão, para a gente não ficar numa arte mais erudita, né? A própria cultura de massa, o hip hop, né? Se a gente for pensar todas as expressões, elas são formas que você tem de colocar essa pulsão, ou esses impulsos, ou essas emoções, né? Eu vou usar o termo pulsão, de uma maneira civilizada. Né? Então, eu posso reclamar da política, da opressão, da violência, sem o ser violento. Né? Eu posso expressar isso numa música de rap, numa música de seu vídeo está travando. Voltou? Então, a arte, ela como reafirmando, ela é algo que nos civiliza, né? Então, que nos apazigua, que muitas das vezes você fala, nossa, olha só essa música que tem tudo, e causa essa identificação. Olha, ele está dizendo tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Então, é uma forma de você dar um nome. Né? Em tudo que você dá um nome, que você consegue sair do universo emocional, funcional e ir para o universo da representação, isso é importante, é uma forma de você dar destino, daquilo ter um efeito, aquilo volta para você, te apazigua, te causa esse processo de identificação. Então, é uma forma de laço social, muito importante. E a gente sabe, muitas das vezes, que os trabalhos indicam, né, que se você usar a arte para educar, para você civilizar mesmo, né, é fundamental para contextos de violência, de disputa, de conflito. Quanto que, né, às vezes, um contexto muito violento, se você usa a expressão, embora é claro, né, a gente sabe que a expressão por si mesma ela não muda a estrutura da opressão. Então, mas é uma forma da gente poder dizer, da gente poder se representar, se ver. Né? Quando a gente teve essa situação que houve ali naquela pintura que foi feita em frente ao MASP, na Avenida Paulista, é óbvio que isso não apaga o que aconteceu com aquele homem negro, né, o João, lá naquele estabelecimento comercial, mas de alguma maneira eu poder expressar isso, né, poder colocar aquilo e aquilo reverberar, isso já me causa algum tipo de lugar, né? Há um lugar ali naquele escrito e aquilo me representa. Né? Então a gente precisa de ter possibilidades de representação. Então a arte é esse convite, né? Então, quando a gente não tem arte, quando a gente não tem a música, a literatura, o cinema, os livros, quando a nossa comunicação ela se empobrece, a gente costuma ficar mais primitivo.
é mais reduzido às expressões que a gente também tem, que são esses impulsos mais agressivos, mais regredidos. O André, até eu falei isso, que eu tenho feito lives no meu perfil também, né? A gente está conversando aqui no perfil do portal, mas eu tenho feito lives no meu perfil também. E na semana passada eu conversei com um amigo meu, ele é diretor de teatro, e O teatro, porque muito bom. eu tenho sentido muita falta da arte nessa história toda que está rolando no mundo e no nosso mundo, né, no nosso Brasil como um todo. Eu acho que algumas coisas não há necessidade de falar aqui mesmo, porque não estou no meu perfil pessoal, né? Mas eu acho que está faltando muito a arte, e isso está me maltratando, porque eu acho que a arte esteve muito presente em outros momentos, inclusive quando estar presente era muito arriscado para ela. E mesmo assim ela esteve. Alguns artistas foram exilados, né? Alguns tiveram que driblar a censura de formas assim inteligentíssimas, como você mesmo citou, o próprio Chico Buarque soube fazer isso muito bem. E eu gostaria de fazer aqui esse desabafo, que a nossa arte, infelizmente, está andando muito devagar nesse sentido. A gente está dependendo muito dos artistas mais independentes, mais polêmicos, e aqueles que têm mais voz estão sendo covardes. Andréia, quero te agradecer. A gente não tem mais tempo para essa live. Foi um prazer, assim, que eu não sei descrever. Quero te convidar a convidar as pessoas para assistir a Moldova. Caso você queira. Isso aí. Eu acho que é importante, né, gente? Vamos aproveitar que a gente precisa manter o distanciamento, que a gente não pode aglomerar nesse momento e que a arte que a gente tem é a televisão, né? São os canais aí pagos, então vamos mergulhar nas séries, vamos mergulhar no Almodóvar e com isso a gente conseguir aí sublimar, né, as nossas angústias, se sentir representado, se identificar, né? Quanto mais a gente está indo na direção da cultura, com certeza mais a gente está indo no processo de civilização e nos tornando mais humanos, mais tolerantes e menos bárbaros. É isso. Obrigada mais uma vez. Pessoal, todos vocês que estiveram aqui presentes, Mari, Félix, Letícia, eu vi você, obrigado, você Letícia. que é, Gabriela, todos vocês que acompanharam essas lives que eu preparei com muito carinho, a que eu fiz sobre Dor e Glória, Má Educação com o Marcelo Vidal, Vou Ver com o professor Fred Alvim e hoje tudo sobre minha mãe com a professora Andréia Stener. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Continue acompanhando as lives. Semana que vem começa o mês de dezembro especial LGBTQIA+, com o professor Marcelo do Carmo. Nós vamos conversar sobre cinema LGBT no Brasil. Ele é um professor da UFJF, responsável pela organização da Semana Rainbow. Professora, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê. Eu que agradeço e eu vou te falar um filme depois que a gente vai fazer uma live. Eu que Qual? vou te convidar. Então tá. Qual? Já me fala para eu assistir. É só uma piada. Então tá bom. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Obrigada Tchau. também. Tchau. Obrigada.